o juízo de Deus. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre este assunto. Nós vamos entender que Jesus falou sobre este juízo. Jesus falou com o sumo sacerdote que iria trazer um juízo sobre aquele povo. Nós vamos crescer nesse entendimento. Sejam todos bem-vindos. Como é bom estar com vocês aqui. O meu nome é Aldair Feliciano. Sejam todos bem-vindos ao canal Crescer na Graça. Se você não é inscrito, aproveita a oportunidade e se inscreve em nosso canal. Então, neste vídeo de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto tão interessante. A Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo, apresenta para a gente versículos que falam sobre o juízo de Deus. Fala sobre o grande juiz, o grande dia, o terrível dia do Senhor. Nós vamos entender dentro das Escrituras um pouco sobre esse assunto. É interessante, como eu já disse, que você esteja inscrito. Se você não ativou o sininho, ative o sininho das notificações. E vamos para a mensagem de hoje. Olha, Jesus, em Mateus, no capítulo 26, como eu trouxe aqui, no versículo 64, ele é interrogado pelo sumo sacerdote se ele realmente era o Filho de Deus. E a resposta de Jesus vai além dele admitir que era o Filho de Deus. Jesus também fala com o sumo sacerdote que ele viria sobre as nuvens do céu. Nós temos um vídeo aqui no canal que fala sobre este assunto. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link deste vídeo para você que não assistiu ainda, que você possa estar assistindo. Jesus falando sobre vir sobre as nuvens. E esta era uma figura de linguagem que Jesus estava usando. Vir sobre as nuvens não é literal. Vir sobre as nuvens era uma figura de linguagem que o sumo sacerdote entendeu, conhecia já esta figura de linguagem no Antigo Pacto e entendeu que Jesus estava dizendo que ele era o próprio Deus, que ele era Deus e que viria trazer um juízo sobre aquele povo. Eu trouxe hoje aqui uma linha do tempo, como vocês podem ver. Para quê? Para que nós possamos entender melhor esta questão sobre o juízo de Deus. Olha, nós estamos aqui no ano de 2023, correto? Jesus nasceu no ano 0. No ano 30, Jesus então começa a sua vida pública. Jesus começou então a falar do Evangelho. Jesus começou a anunciar o reino de Deus. E olha, Jesus dizia que o reino dos céus já estava entre os homens, que o reino dos céus estava próximo. No ano 33, Jesus então é crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia. E aí, Jesus então se ascende ao céu e senta à direita de Deus e começa a reinar num reino de glória. E no ano 70, aconteceu um fato que muitas das vezes nós não temos entendimento sobre o que aconteceu dentro daquele país onde Jesus ali nasceu, onde Jesus falou do Evangelho, onde Jesus escolheu os 12 apóstolos, onde Jesus deixou as boas notícias que ele era o Messias que os judeus esperavam, onde Jesus deixou grandes profecias sobre o que iria acontecer no mundo. Nós precisamos crescer nesse entendimento. Eu estou convidando vocês. É interessante que você possa pegar a sua Bíblia, anotar os versículos, os quais eu estou lendo aqui, e conferir na sua Bíblia, na sua casa aí, para você crescer nesta graça maravilhosa. Crescer na graça não é estar lá, vivenciando tudo aquilo que estava acontecendo. Crescer na graça não é que nós estamos lá nos dias de Jesus, que nós estamos lá junto com os apóstolos. Nós estamos aqui no ano de 2023, olhando daqui para lá, para o fato que já aconteceu, para o que está registrado na Bíblia, para o que Jesus disse aos apóstolos. Nós precisamos respeitar. Respeitar a Bíblia é respeitar as falas, as conjugações verbais, o tempo da escrita, para quem que escreveu. Tudo isso é muito importante para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Crescer na graça é crescer no favor de Deus, Deus, todos os dias, ele tem o seu favor para com cada um de nós. Só de a gente levantar cedo já é uma graça de Deus na nossa vida. Só de nós levantarmos e sentir o ar, respirarmos, já é a graça de Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus por esta graça maravilhosa que é a própria vida. Mas a graça de Deus que a Bíblia apresenta para a gente
Foi o que Jesus de Nazaré veio trazer, veio estabelecer dentro do seu povo naquela época, do ano 30 até o ano 70. Jesus fez um processo que está registrado dentro da Bíblia e que nós precisamos entender. Jesus não só morreu na cruz e ressuscitou, não parou. Nós precisamos entender o processo da cruz. Nós precisamos entender os feitos e as conquistas de Jesus ali naquela cruz. Então, no ano 30, Jesus começa a falar do Evangelho. Entre o ano 30 e o ano 33, Jesus é interrogado pelo sumo sacerdote, como eu disse antes aqui, se ele era o Filho de Deus. E Jesus então diz para o sumo sacerdote que, além de ele ser o Filho de Deus, ele viria trazer um juízo, ele viria sobre as nuvens, que quer dizer trazer um juízo sobre aquela geração deles, sobre aquele povo de Jesus ali daquela época. E nós precisamos ter um entendimento do que ocorreu no ano 70. 37 anos depois, Jesus morreu com 33, aos anos 70, 37 anos depois da cruz, aconteceu um fato daquele país e que muitas vezes nós não procuramos estudar, ler sobre esses assuntos para nós associarmos os acontecimentos que ocorreram ali nos dias de Jesus com o que a Bíblia está dizendo. Exatamente. Nós precisamos ler a Bíblia, mas nós precisamos alinhar as coisas, nós precisamos observar o que a Bíblia está falando para a gente, de acordo com as coisas que aconteceu aqui na Terra. Não que nós precisamos pegar tudo da Bíblia e trazer para os dias de hoje, nada disso. Nós precisamos procurar entender o que estava acontecendo ali com aquele povo de Jesus naqueles dias. Será que aquelas falas dos profetas do Antigo Testamento, será que as falas de Jesus, dos apóstolos, tem alguma coisa a ver com os nossos dias de hoje? Ou tem alguma coisa a ver com o que estava ocorrendo entre eles, naqueles dias deles? E é o que nós vamos ver aqui neste canal. Este assunto da escatologia é um assunto muito rico em conhecimento, que a gente possa crescer muito e que a gente possa abrir a nossa mente e viver aqui nesta terra, desfrutar das conquistas de Jesus e viver aqui mais seguro, sem temor do mal. Isto é muito interessante. Muitas vezes nós vivemos aqui nos culpando por coisas que às vezes nós não temos culpa. Muitas das vezes nós vivemos aqui nessa terra sem a paz espiritual, sem a paz que Jesus veio trazer. Eu não estou falando de paz no sentido físico, eu estou falando no sentido espiritual. No sentido espiritual, se tratando das coisas de Deus, se tratando da escatologia, é um assunto que nós precisamos estudar e crescer nesse entendimento para que nós possamos ter mais tranquilidade e vivermos em perfeita vitória. Olha, em Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 2, nós temos um assunto muito interessante. Jesus, quando a gente vai ler o capítulo 23, Jesus está no pátio do templo de Salomão. Jesus então está diante dos religiosos da sua época. Jesus está diante dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, do sumo sacerdote. E quando você lê o capítulo 23, a gente consegue ver Jesus, em dois momentos a gente consegue ver Jesus se alterar bastante. No capítulo 21, quando Jesus chega no templo também, que ele apanha lá então as mesas dos cambistas, né? As pessoas vendendo pombas, negociando no pátio do templo. Olha que Jesus ele faz um chicote com duas correias e ele corre atrás daqueles vendedores de pomba. A gente pode encontrar isso em Mateus capítulo 21. E no templo também, Jesus diante então no capítulo 23, diante dos religiosos, dos fariseus, dos escribas, Jesus começa a falar para eles em um tom bem chateado com eles. A gente consegue, lendo a Bíblia, a gente consegue ver Jesus um pouco nervoso, um pouco irado. Jesus não estava agradando daquele cenário que ele estava ali. E Jesus, então, mostra para eles que tudo que estava vivendo ali estava caminhando para terminar, estava caminhando para um fim, para uma destruição final, para um juízo de Deus. Como ele disse em Mateus 26, com o sumo sacerdote, que ele viria
trazer um juízo sobre o povo. E no capítulo 23, Jesus fala exatamente sobre este juízo também. Jesus chega a falar com os religiosos, com os fariseus, que a casa deles, que era Jerusalém, ia ficar abandonada. Que Jerusalém ia ser toda destruída. Jesus, então, a gente consegue ler o capítulo 23 e perceber o quanto Jesus estava emocionado e o quanto Jesus estava chateado com aquele povo, que era um povo, que era o sacerdote, que era o povo de Deus, que eram os escribas, os fariseus, que foram pessoas que estavam ali, que era para estar colocando para as pessoas a verdade das escrituras, da Torá, do antigo pacto, mas que eles estavam corrompendo todo aquele sistema que estava montado. E Jesus apresenta para eles o final de tudo aquilo. É o que nós vamos ver aqui dentro desse canal nos próximos vídeos. Quando Jesus, então, acaba de falar com eles, e olha que a Bíblia apresenta para a gente 7 ais, são 7 pontos que Jesus frisou para aquelas pessoas. E quando Jesus está saindo do templo, os apóstolos, olha que eu consigo ver a cena, porque a Bíblia fala que Jesus, saindo do templo, se afastou dos apóstolos. A gente encontra isso em Mateus capítulo 24, no versículo 1. Fala que Jesus se afastou dos apóstolos. Então eu consigo ver a cena. É Jesus saindo, descendo a escadaria do pátio do templo, e Jesus aperta o passo, deixando até os apóstolos para trás. Porque em Mateus 24, no versículo 1, fala que os apóstolos correram para apanhar Jesus. E quando chegou perto dele, no versículo de número 2, que é o versículo que eu trouxe aqui hoje, vamos ler. Pega a sua Bíblia, olha, Mateus capítulo 24, no versículo 2. Aqui diz assim: vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo será destruído. O porquê desta fala de Jesus é interessante. Quando você lê o capítulo 23, você vê o quanto que Jesus profetizou para cima daquelas pessoas, para cima do povo dele, para cima dos fariseus e dos escribas. E no versículo 1 de Mateus 24, os apóstolos correm para apanhar Jesus e pergunta para ele, quando que vai acontecer tudo isso? Os apóstolos querem saber aqui no versículo, a gente vai encontrar isso no versículo 3, os apóstolos no versículo 1, eles mostram para Jesus a beleza do templo de Salomão, mostrando para Jesus o esplendor que tinha no templo, as pedras preciosas, as madeiras de acácia. O templo de Salomão, ele era muito rico em ouro, em prata, em pedras preciosas, uma beleza extraordinária. O templo de Salomão, onde ficava a Arca da Aliança, onde que o povo de Deus, que era o povo judeu, onde onde que o sumo sacerdote se comunicava com o Criador através da Arca da Aliança, era uma relíquia dos judeus. E olha, quando Jesus ali então, tentando ser acalmado pelos apóstolos, porque é isso que aconteceu, quando você lê Mateus 24, no versículo 1, 2 e 3, a gente percebe isso, Jesus muito chateado, e os apóstolos correndo atrás dele, querendo acalmar ele. E quando eles querem acalmar Jesus, o que eles fazem? Eles mostram para Jesus a beleza do templo, apresenta para Jesus as riquezas e as belezas, as maravilhas do templo de Salomão, para ver se Jesus acalmava. E a resposta de Jesus é esta: vocês estão vendo tudo isso, realmente tudo muito lindo, mas não vai ficar aqui pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E é exatamente isto que Jesus estava profetizando, a queda do templo de Salomão. E esta queda do templo de Salomão estaria ligada com o juízo de Deus, com o que Jesus tinha falado com o sumo sacerdote que viria sobre as nuvens, trazer um juízo de Deus, trazer um castigo sobre aquele povo. Nós precisamos respeitar a Bíblia, nós precisamos entender as falas de Jesus, colocar as falas de Jesus dentro do seu tempo, para quem que ele está falando, respeitando as conjugações verbais. Olha, isso é muito interessante, vocês estão convidados a estar aqui junto com nós, aqui no canal Crescer na Graça. Para isso você precisa estar inscrito e com o sininho ativado, para você receber todas as notificações dos nossos próximos vídeos. Nós vamos trazer assunto muito interessante mesmo. Olha, nós vamos encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, vamos trazer a continuação desses assuntos, nós vamos estar crescendo nesse entendimento. O juízo de Deus
se deu no ano 70, com a queda do Templo de Salomão. Nós vamos entender isto melhor no próximo vídeo. A destruição do país de Israel. Nós vamos trazer um assunto que vai falar um pouco sobre este país que a Bíblia apresenta para a gente, que seria todo destruído. A cidade de Jerusalém ia ficar desolada, o Templo de Salomão ia ser derrubado. Aguardo vocês no próximo vídeo, vamos crescer nesse entendimento juntos. Olha, um grande abraço a todos vocês, graça e paz.